O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado diácono, caros irmãos e irmãs, estamos ouvindo na liturgia os trechos do Evangelho de São João. Iniciamos hoje, vai prosseguir pelos próximos dias, a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João. É o Evangelho que fala de pão, da multiplicação dos pães, que Jesus é o pão descido do céu. Nós sabemos que São João, quando escreveu o seu Evangelho, na instituição da Eucaristia, São João não relata o episódio da instituição da Eucaristia tal como os outros evangelistas o fazem. São João não descreve Jesus que toma o pão, dá graças partindo e dá aos seus discípulos dizendo: isto é o meu corpo. Mas São João faz uma narrativa da instituição da Eucaristia a partir do lava-pés. A narrativa do lava-pés se encontra única e somente em João. Porque João vê a Eucaristia como serviço, como doação ao outro, como entrega total ao irmão. É o serviço, é o ministério.
Mas Jesus vive essa experiência da multiplicação dos pães com uma multidão faminta. Faminta da palavra, e a palavra eles tinham, e uma multidão faminta do pão, do alimento, do necessário para a vida. Jesus olha para a barriga da multidão, para a fome física. A multiplicação dos pães, ela pode ser relacionada facilmente com a celebração da Santa Missa. Na missa nós vivemos 2 momentos e sabemos muito bem quais são as 2 grandes partes da missa. A primeira se chama liturgia da palavra. Tem até uma mesa, um espaço próprio para proclamar a palavra. É o ambão, chamado pelos documentos da igreja de mesa da palavra, de onde Deus fala. Depois nós temos a outra mesa, a mesa da Eucaristia. Na missa não podemos pegar o livro da palavra e lê-lo em outro espaço que não seja aquele. O ambão, o lugar da escritura. E nós até poderíamos dizer, na liturgia, no espaço sagrado, o ambão é a boca de Deus, de onde Deus fala. Como também não podemos deixar a mesa do altar, na segunda parte da missa, e consagrar o pão em um outro espaço. Infelizmente, às vezes por confusões litúrgicas, desvaloriza o espaço sagrado nesses sinais que a liturgia nos apresenta. Mesa da palavra, mesa da Eucaristia. Cada coisa na missa, na liturgia, tem um sentido, um significado, não está colocado à toa. E todos os significados de tudo que se encontra no espaço litúrgico remete à pessoa de Jesus. Ele é o centro da Eucaristia. E esse episódio da multiplicação dos pães pode então ser facilmente relacionado com a missa. Uma multidão que acorre até Jesus, primeiro, para escutar, para ouvir, para prestar atenção. A primeira experiência que se faz de Deus é através dos ouvidos. Por isso que na liturgia nós celebramos com todos os sentidos. O corpo inteiro celebra. Não é só uma parte, não. É a celebração do corpo e da alma. Celebração de corpo presente, de pessoas que não se movem, que na liturgia parece uma estátua. Isso é para defunto. Missa de corpo presente é para gente morta. Nós celebramos com a inteireza do nosso ser. E a palavra de Deus, a liturgia, ela atinge o corpo e a alma. Então, primeiro, os sentidos. Através do sentido, dos 5 sentidos, eu experimento Deus. Escutar é aprender. Não tem como aprender, assimilar o conhecimento, senão saber escutar. Por isso que nós temos que também exercitar na Santa Missa a concentração. Não pode estar na missa e viajando nas ideias. É um exercício também da memória. Entra no ouvido e cai na terra, no terreno do coração. Ouvir, prestar atenção. E aquela multidão ia até Jesus primeiro para escutá-lo. E Jesus tinha palavra boa. Palavra de Nosso Senhor encorajava. Palavra de Jesus dava ânimo para prosseguir a jornada, a estrada da vida. Depois na liturgia também nós vivenciamos através dos sentidos, do paladar. A Eucaristia é comida, é alimento.
dos gestos, as mãos, os braços que se elevam, a voz, a palavra, o olfato, o cheiro do perfume do incenso, das flores, enfim, tudo do nosso corpo celebra o amor de Deus. E assim aquela multidão estava junto de Jesus. Mas Jesus olha para eles e vê além da necessidade do alimento espiritual que é a palavra. Jesus vê que é um povo também sedento de alimento. Quem reza também tem fome. E aí o convite de Jesus para todos nós. A igreja não só se preocupa com o alimento espiritual, mas o seguidor de Jesus preocupa e se sensibiliza também com a fome do outro. Tempos de pandemia, tempos de grandes dificuldades, tanta fome, tantas pessoas passando necessidades no mundo inteiro. Mas também quantos olhares bonitos dos cristãos partilhando, vivendo solidariedade. E partilhando não é muita coisa não. Partilhando a partir do pouco que tem. Esse é o gesto de Deus. São Vicente de Paulo, certa vez, disse aos seus confrades: eu estou convencido de que salvaremos os pobres através dos pobres. Estava ele cansado de bater na porta dos ricos e poderosos e de receber um não. Mas quem é que ajuda a obra de Deus prosperar? Não são os milionários, os que acumulam grandes bens neste mundo. Porque esses são apegados, são avarentos, não converteram ainda o coração. Mas quem busca a Deus de verdade, faz o pouco com Deus se tornar muito. São os pobres, somos todos nós que lutamos, que corremos atrás, que fazemos tanto esforço, que também somos capazes de ser solidários. Quantas campanhas bonitas neste tempo de pandemia, quantas cestas básicas a igreja por aí afora tem distribuído. E não pode parar não. Também entre nós precisa haver a sensibilidade de perceber a necessidade e o sofrimento do outro. Existe sofrimento maior do que passar fome? Existe sofrimento e dor maior, e não somente física, mas também moral. Quando numa casa não tem alimento, quando uma família, pais, não tem o que dar aos filhos, é um sofrimento moral, além de físico e corporal. E Jesus, olhando para a multidão, diz: é uma multidão de pessoas que precisam se alimentar. E ele vai dizer a quem? A Filipe: Filipe, como vamos comprar comida para toda essa gente? E aí Filipe é o olhar negativo. Diante das dificuldades, Filipe esquece que também estava diante de Jesus. Parece conosco. Quando nós somos pessimistas, nós esquecemos de Deus. E o pessimismo é o primeiro modo de mostrar que nós não temos fé. Filipe vai dizer: mas Senhor, nem se tivéssemos 200 moedas de prata, seríamos capazes de alimentar todo mundo. Olhar pessimista, só olha para o problema. E tem gente que é adorador do problema, ao invés de ser adorador do Deus Todo-Poderoso e Impossível. Adora problema. Fica contemplando o problema e lamuriando, e rumando culpados e sofrendo, e culpa o mundo, culpa Deus, culpa a política, culpa isso, culpa aquilo, culpa todo mundo.
Porque, na verdade, o pessimista não sabe sair do seu lugar. Por achar que é difícil, ele diz para si mesmo: é tão difícil que eu não preciso fazer nada. Eu fico no meu comodismo. Ora, existe no mundo alguma coisa que é fácil? Existe no mundo alguma realidade para ser superado, um problema para ser vencido, um vício para ser curado? É fácil vencer um hábito, até mesmo nosso em nós, um defeito? É luta, é suar a camisa, é acreditar, não é ficar parado esperando que alguém faça. É arregaçar as mangas, é colocar a mão na massa, é confiar que Deus está conosco. Imagina se Moisés, diante dos problemas da vida, tivesse desanimado de conduzir o povo de Israel. E olha que foram muitos. Mas aonde que ele arrumava solução? Em Deus. Moisés estava diante do mar, não tinha como passar, foi falar com Deus. Estava no deserto, também não tinha pão, foi rezar, falar com Deus. Porque Moisés não podia ele mesmo resolver os problemas. Como nenhum de nós podemos por nós mesmos. Então nós temos que ir falar com aquele que pode, o Senhor de todas as coisas. E aí nós encontramos Jesus também no deserto, uma multidão com fome. Mas Jesus não precisa de ninguém, porque Ele é Deus. É o diferente de nós. Mas o caminho que nós devemos fazer diante dos impossíveis da vida, fala com Deus. Transforma a dificuldade em oração e não transforma a dificuldade em reclamação. Reclamação traz atraso de vida. Murmuração é um problema sério, atrasa a sua vida, não faz você prosseguir. Aparece no diálogo alguém que não foi chamado. Aparece André. O olhar positivo sobre as coisas. Alguém que diz assim para Jesus: olha, não tem muita coisa. Tem 5 pães e 2 peixes. Está com uma criança aí no meio de toda essa gente. Está aí a igreja dos 5 pães e dos 2 peixes. A igreja do coração puro da criança. É essa igreja que nós precisamos. Não é a igreja do muito, mas é a igreja de gotinhas de amor. Não é a igreja dos que ficam racionalizando, é a igreja do coração puro da criança, que não carrega mágoa, que não se apega, que é o coração livre. É por isso que Jesus disse: quem não for como criança, não vai entrar no reino do Pai. O que fala Jesus para André? Traz essa criança. Algumas pessoas leem esse trecho da multiplicação dos pães, querendo dizer que não houve milagre. Não escutem essas bobagens de interpretação errada e de gente que não tem fé da Bíblia. É milagre. Jesus não fez uma partilha, não era um piquenique, era um encontro com Jesus. E ainda que fosse, todo mundo tivesse lá na sua sacola um pãozinho, e vendo aquele menino colocar em comum, colocou também o seu. Também por aí é milagre. Porque quem é que pode tocar o coração de uma pessoa senão Deus? Quem é que pode tirar os nossos apegos, aquilo que é meu, o nosso eu, o nosso egoísmo? Só Deus pode nos curar disso. Então, se também quiser ver, foi uma partilha que aconteceu, todo mundo vendo a criança colocar o pãozinho e os peixinhos lá diante de Jesus, foi fazer o mesmo. Ora, ainda assim é milagre, porque só Jesus pode tocar o coração. Quantas vezes na missa, na liturgia, na igreja, na paróquia, na comunidade,
Quantos cristãos veem uns aos outros partilhando, sendo dizimista fiel, se levantando na hora da coleta e partilhando, e tem aquele lá que nunca fez isso e ainda diz assim, que bobo, dando dinheiro para o padre, para a igreja. Deus não tocou esse coração ainda, não teve milagre na vida dele. Meus irmãos, a multiplicação dos pães é milagre. Jesus transformou 5 pães e 2 peixes em alimento para uma multidão. Já diz o ditado popular por aí, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus não é nada. Meus irmãos, quando nós temos fé, nós fazemos milagres. Nós tiramos água da pedra, nós dividimos o mar vermelho. Quando nós temos fé, a gente transporta a montanha. O problema cai por terra. Mas, diante dos desafios da vida, você tem que olhar para quem? Para Jesus, não é para o problema não. Olhar para aquele que é maior e que pode tudo, o Salvador, o Deus da vida. E aí Jesus bota todo mundo assentado na relva. Todos na comunidade de Jesus se comporta. É capaz de sentar um ao lado do outro, de conviver, de experimentar a fraternidade, de conviver bonito. Eram mais de 5.000 homens, mais do que muita cidade por aí, do que um exército inteiro. E estavam como? Todos reunidos juntos. Liturgia, igreja. Onde que as pessoas mais sentam juntas? Em paz. Pode até depois que sai fazer bobagem. Mas você já viu alguém na igreja agredir alguém fisicamente e assim por diante? Quando acontece é o diabo, não é a pessoa não. É a liturgia, na igreja nós somos irmãos, aprender a conviver, a sentar juntos na mesa do Senhor. E fazer da Eucaristia momento de fraternidade. E a escola da vida. Aqui é a escola. Por isso nós assentados, escutamos a palavra, escutamos Jesus falar, nos ensinar. Aprendemos para quê? Para botar em prática na nossa vida comum. E Jesus reza com eles. A igreja da relva, onde Jesus está reunido com uma multidão. A igreja, queridos irmãos e irmãs, que vê Jesus rezando e aprende a rezar com Jesus. Igreja que não reza, não serve para nada. Espiritualidade sem oração é mentira. Vida de oração é necessidade, é oxigênio para a alma. Olhar para Cristo. E Jesus faz o gesto da consagração. Toma o pão, dá graças ao Pai. Jesus não agradece o menino, Jesus não agradece André, Jesus agradece o Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está ensinando para nós que todos os bens, os dons, tudo que existe no mundo, vem do Pai do céu, é Ele que criou. Ele apenas nos empresta, nos oferece. Jesus mostra para nós que nós não somos donos do mundo, a criação é de Deus. E as pessoas se matam pelos bens terrenos, pelos bens materiais, vivem felizes, mesmo tendo tanta possibilidade de ser feliz. E Jesus volta os olhos para o Pai e diz assim, olha, esses 5 pães, esses 2 peixes, obrigado, Pai Santo, o Senhor que nos deu. Como seria bonito se nós tivéssemos esta fé de reconhecer que tudo é dom de Deus. Tudo é dom de Deus, Ele nos deu. E ao rezar, acontece um milagre. Jesus não tem uma varinha mágica e toca no pão e enche o balaio, não. Jesus tem a oração, o diálogo com o Pai do céu. Tem gente que quer milagre sem oração, é a igreja milagreira. Vai numa missa,
quer resolver todos os problemas da vida dela. Uma missa só não muda ninguém. Tem que ser direto, sempre, para sempre. Reza uma Ave Maria, já que é um milagre enorme. Querido irmão, querida irmã, a igreja dos preguiçosos de rezar. O grande milagre na nossa vida de discípulos de Jesus, coragem para estar com Ele sempre, rezar, confiar, falar com o Pai. O milagre nasce daí. Jesus abençoa, reza e dá graças. E depois o que faz Jesus? Junta para si os pães? Não. Distribui. Todos comeram quanto quiseram e ainda sobraram. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, onde tem oração, onde tem Deus, onde tem fé, onde tem espiritualidade, não falta amor, não falta generosidade, não falta bondade, não falta salvação. Agora, onde não tem Deus, falta tudo. Pode ver. Quantas pessoas têm do bom e do melhor, famílias, casa, tem casa bonita, tem móveis bonitos, tem tudo maravilhoso de marca, coisas de primeiro mundo. Ah, sai uma novidade, vai lá correndo, compra a novidade. Mas não tem Deus. Aí briga, pega a televisão de 55 polegadas, joga na cabeça do outro. Por quê? Porque falta o milagre do amor, do cuidado, da atenção com o outro. O livro dos Provérbios diz assim, olha, é melhor comer pão e água todo dia, mas em paz, do que banquete na discórdia. Aquela multidão estava em paz. Comeram, ficaram saciados, ninguém ficou brigando. Não tinha disputa para quem ia pegar mais, não. Porque na comunidade proposta por Jesus, reconhece o outro como irmão e não como adversário. Seria tão bonito se nós, homens e mulheres do altar, da Eucaristia, da comunhão, da missa, aprendêssemos que a gente não precisa ser uma comunidade da disputa, da discórdia. Queridos irmãos e irmãs, devemos ser as pessoas que busquem a Deus. E quem busca a Deus, Jesus já falou, o Pai do céu já até sabe o que você precisa e Ele vai dando mais do que pedimos. Depois Jesus manda recolher os cestos, olha, sobrou, não vamos desperdiçar. Vivemos no mundo do desperdício, né? Desperdício de comida, de alimento, pecado, jogar fora comida, tem alguém que passa fome do seu lado. Desperdício com os bens da mãe natureza. Ah, eu pago a conta da minha água, então eu vou lavar a rua inteira todo dia. Usa a vassoura, porque a água que você joga fora pode faltar ali no seu vizinho. O desperdício da energia, o desperdício dos bens naturais. Degradamos o meio ambiente, joga lixo onde não pode, onde não precisa, onde não precisa. É um desmanzelo total, porque não sabemos cuidar, porque vivemos muito egoisticamente, olhar para o outro, parar com desperdício, tanto desperdício, desperdício de remédio, desperdício de comida, o mundo inteiro, quanto desperdício. E um desperdício que ninguém fala, gente desperdiçando a vida, né? Jogando a vida que é dom de Deus fora, não sabe viver feliz. Joga a vida fora nos vícios, nas coisas erradas. Joga a vida fora se entupindo de coisas que intoxicam. Que autodestruição. Então Jesus manda recolher, vamos cuidar. Vamos guardar. Na Eucaristia, por exemplo, nós recolhemos a sobra da Eucaristia, que não pode ser chamada de sobra, né? Mas aquilo que fica no altar como o corpo do Senhor e depositamos, guardamos com todo carinho no sacrário. Porque nós também com a Eucaristia
com a reserva eucarística, nós lembramos daqueles que não puderam estar presente e recebendo o corpo do Senhor, sobretudo os doentes, os enfermos. Então, queridos irmãos e irmãs, Deus é aquele que nos ensina a viver. Depois, comeram pão, a multidão, peixe, ficou saciado, ficaram felizes, olharam para Jesus e falaram: olha, é esse rei que nós precisamos. Vamos proclamar o rei. Que tipo de rei? O rei de Israel, um político, aquele que governaria o povo. Pão não ia faltar mais, ele tinha encontrado a maneira de multiplicar pães. E Jesus faz o quê? Sai de fininho e vai rezar. Vai rezar para quê? Para que, primeiro, a vaidade não tomasse conta do seu coração, mesmo ele sendo Deus. Que ele não se entregasse ao querer humano e ao poder deste mundo de ser um rei conforme as normas do mundo. Precisa rezar para que você não se corrompa, porque a corrupção do mal está presente em todos os lugares. Reze para que a ambição desordenada e a corrupção do mundo não tome conta de você. Quando cair em tentação, vai rezar. Vai dizer: livra-me, ó Pai, disso que é destrutivo para a fé. Mas também Jesus vai rezar para que a multidão possa entender o gesto que ele fez e pudessem eles também fazer o mesmo. Que bonito a multiplicação dos pães. É a Eucaristia celebrada por Jesus, antes mesmo da noite da instituição da Eucaristia. Por isso os apóstolos, após a ressurreição, tempo pascal, aparições de Jesus, ele parte o pão e os apóstolos reconhecem a sua presença, porque Jesus tinha abençoado muitas vezes o pão partido e repartido com os seus. A palavra de Deus é bela. Ame a palavra de Deus. Reze com a Bíblia nas mãos. Veja a primeira leitura de hoje. Os apóstolos estavam sendo perseguidos, muita perseguição no início da igreja. Os apóstolos ainda vivos. Queriam fazer com eles a mesma coisa que fizeram com Jesus. Queriam destruir a igreja. Ainda tem aí por aí esses que querem perder tempo de destruir a igreja. Que perda de tempo, vai fazer outra coisa mais útil. Lutar com Deus. A Bíblia tem do começo ao fim a derrota daqueles que quiseram aniquilar a ação de Deus. Aí aparece um homem equilibrado, Gamaliel, que fala para o sinédrio, para os poderosos que iam julgar os apóstolos. Diz assim: olha, vocês não sabem ler a história? Já apareceu tantas pessoas falando em nome de Jesus, falando em nome de Deus, né? Falando de religião, arrebatava a multidão. Eles morreram, a obra morreu com eles, desapareceram como a fumaça no ar, só fez barulho, levantou, muita gente levantou poeira, mas acabou. Agora vocês vão perseguir esses pobres homens simples, porque eles estão falando de um tal Jesus que ressuscitou? Deixa as coisas acontecerem, caminharem. Se for de Deus, permanece. Se não for de Deus, acaba. É assim que nós temos que ver as coisas, gente. Quantas coisas já apareceu no mundo em nome de Deus? Desapareceu. Jesus Cristo ressuscitado, a Santa Igreja Católica, está aí atravessando com altos e baixos, com seus perrengues, mas está vitoriosa, porque é de Deus. Se não fosse de Deus, nós já tínhamos acabado com ela há muito tempo. Queridos irmãos e irmãs, o conselho de Gamaliel: não vamos lutar com o que é de Deus, nós somos fracos. Até o demônio perde para Deus, ele é derrotado. Por isso que ele gosta de levar um monte com ele.
Porque um derrotado gosta de que os outros o acompanhem também na derrota. Pode ver. Uma pessoa que já está perdida na vida, ela adora ter discípulos junto com ela. O derrotado sempre quer levar o outro derrotado. O pessimista sempre quer fazer alguém pessimista com ele. Não entra nessa não. Você é de Jesus, você é discípulo do Senhor, você escolheu a melhor parte. Fica com Ele, fica com o Senhor, fique com aquele que é vitor. Fica do lado do bem, da misericórdia e da compaixão. Como faz falta e como é importante na vida da comunidade, alguns Gamaliéis da vida, né? Aqueles que vão ponderar a situação, que ao invés de jogar gasolina no fogo, é capaz de ponderar as coisas, de acalmar os ânimos, de dizer e fazer as pessoas enxergarem a realidade. Todo mundo que quando vê o conflito, é a pessoa que joga gasolina no fogo, sai de perto que não é de Deus. A pessoa de Deus é a pessoa que apacenta. O que é apacentar? Jesus falou para os apóstolos: apacente as minhas ovelhas. Coloque paz, equilíbrio, serenidade. Não fica botando um contra o outro, não fica fazendo conflito, tumulto. Isso não é de Deus, não. Em todos os momentos da nossa vida, precisamos ter essa atenção. Ser Gamaliel, ponderar as coisas, botar o equilíbrio nas coisas. Sempre precisa de alguém assim. Então vamos pedir a Deus que nos ajude, a Nossa Senhora. Hoje nós celebramos, gente, 94 anos do Papa Emérito Bento XVI. 94 anos. O Papa Francisco chama o Bento de o vovô do Vaticano. Aquele que tem a experiência da vida, aquele que tem uma vida inteira dedicada à igreja. Bento XVI foi um homem da igreja. Muito novo foi para o seminário, se tornou padre, bispo, um homem muito inteligente, um dos maiores teólogos que nós temos. E um idoso, com todas as suas fragilidades, valorizando a vida e fazendo o quê? Se sacrificando pela igreja de Jesus, que ele ama tanto, rezando por nós todo dia. Ah, como é bom saber que tem tantas pessoas santas no mundo, na igreja, como o Papa Bento XVI, que reza pela igreja, que ama a igreja, que não joga pedra na própria mãe. A coisa mais triste é quando um filho bate na mãe. E tem muitos filhos que batem na mãe igreja, porque a igreja é nossa mãe. Nós somos batizados, filhos da igreja. A igreja nos prepara para o céu. E tem tantos filhos ingratos sentando a mão na cara da igreja. Fala mal, denigre, destrói, coisa feia, coisa triste. Mas temos tantos homens e mulheres como Bento XVI, que ama a igreja. Como Jesus amou a igreja que deu a vida por ela. Sejamos também nós apaixonados pela igreja.